Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui conectado no nosso canal do YouTube, por favor, apareça aqui no nosso chat ao vivo, me manda aqui um hello. Coloca aí o nome da tua cidade, o nome da tua escola. E você que está aqui com a gente conectado na cidade de São Pedro do Piauí, que sempre estão aqui comigo, toda segunda, apareçam aqui, tá certo, gente? Vão falando aqui comigo. Hoje, dia 31 de outubro, né? Esse mês que parece que não acaba mais, mas a gente chegou hoje aqui no último dia, então a gente vai iniciar hoje um conteúdo novo. Na aula da semana passada, a gente concluiu Revolução Francesa e agora a gente vai entrar em um contexto que é sobre independências, né? Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouco como que ocorreu tanto a colonização como a independência também dos Estados Unidos da América. E na próxima aula, a gente vai estudar sobre independência aqui do território brasileiro. Beleza? Então, vamos lá. Olha, dia 31 de outubro e a gente vai estudar sobre a independência das colônias americanas. No caso de hoje, a gente vai estudar sobre os Estados Unidos. Os objetivos da nossa aula de hoje é descrever, entender as mudanças que ocorreram nas relações entre a Inglaterra e as colônias, né, que eram de posse da Inglaterra aqui na América, né, no caso da América do Norte, e também compreender como que os Estados Unidos acabou lutando e garantindo a sua independência. Então, é aquele velho esquema, né? Aqui na primeira parte da nossa aula, eu vou explicar sobre o conteúdo e na parte 2 nós iremos responder algumas questões sobre esse conteúdo. Bom, gente, então vão aparecendo aí. Cadê o pessoal de São Pedro do Piauí? Me mandem um hello, quero saber se vocês já estão aqui, se está tudo certo. Olha, gente, colonização inglesa na América do Norte. Por que que primeiro a gente vai entender a colonização inglesa? Porque, bom, se a gente vai falar sobre independência dos Estados Unidos, primeiro a gente precisa compreender de que forma, né, que ele foi colonizado. Então, a gente vai primeiro entender aqui a colonização da Inglaterra, né? A Inglaterra colonizando as 13 colônias lá na América do Norte, porque era assim que os Estados Unidos eram conhecidos, como 13 colônias, e aí depois mudou essa nomenclatura para os Estados Unidos da América, né? Bom, gente, então, o primeiro ponto é entender que a participação da Inglaterra na expansão para novas terras ocorreu posteriormente, né? Ocorreu muito de Portugal e a Espanha, que desde o século XV lançadas expedições no Oceano Atlântico, né? Lembra que a gente aprendeu aqui que Portugal e a Espanha foram pioneiras, né? Portugal, o seu primeiro contato ali com a colonização de um outro lugar foi em 1415, no início do século XV, quando Portugal chegou em Marrocos, né? Lá no norte do continente africano e começou a colonizar aquele território. Depois, em 1500, no início do século XVI, Portugal vem explorar e ocupar o Brasil. E a Espanha fez também esse trabalho dentro aqui da América Latina, né? Só que aí a gente sabe que Portugal e a Espanha, dois países europeus, foram pioneiros no processo das navegações marítimas, que era justamente a saída do continente europeu na busca por novos territórios para poder explorar e é claro que com isso, né, conseguir lucrar em cima desses outros países. Mas a Inglaterra, gente, ela demorou um pouquinho, justamente porque a Inglaterra
ela ainda teve muitos conflitos dentro do seu território, então ela se lança aí nesse objetivo de conquistar e colonizar outros territórios um pouco depois de Portugal e a Espanha, que já faziam isso desde o início do século XV. Né? Então, apesar dessa diferença em relação ao tempo, a colonização inglesa na América do Norte ela foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e de suas colônias do norte do continente americano, que ficaram conhecidas como as 13 colônias. Então, da mesma forma que o Brasil foi um país, um território ocupado, colonizado por Portugal, as 13 colônias, né, como era conhecido os Estados Unidos antes da independência, foi ocupado e colonizado pela Inglaterra. Bom, então quando começou, né? Eu coloquei aqui tudo bem explicadinho para vocês entenderem. Olha, a expansão colonial nas Américas começou por volta ali de 1585. Então, olha aí, né, gente? Já foi quase no final do século XVI. Portugal já estava aqui no Brasil, ó, há 85 anos, né? Então, essa colonização das Américas aqui, no caso na América do Norte, começa ali por volta de 1585 e vai até 1776, que é quando os Estados Unidos se tornam independentes, né? E olha só, demorou, deixa eu ver, quase 200 anos, né, que as 13 colônias eram colonizadas, exploradas pela Inglaterra. Claro, demorou bem menos tempo do que o Brasil, né? Porque o Brasil começa a ser colonizado ocupada em 1500, colonizada a partir de 1530, e a gente só se torna independente lá em 1822, né? 300 anos. E a gente ainda vai aprender, como eu já falei aqui várias vezes, né, que a nossa independência ela foi muito mais na teoria do que na prática. Então, essas 13 colônias, elas começam a ser ocupadas, exploradas por volta de 1585, e isso se estende até 1776. Né? A primeira tentativa britânica, a primeira tentativa da Inglaterra de colonizar a América do Norte, começou com a colônia de Roanoke. Né? Depois foi seguida para outras regiões, como na Virgínia, e se tornou, né, na Virgínia, né, em 1607, o primeiro assentamento inglês permanente nas Américas, gente. Então, isso aí é o primeiro ponto. E aí, então, lembra, né? Começa lá em 1585 e vai até 1776. Lembrando que eu coloco as datas não para necessariamente vocês ficarem aqui naquela de que precisa ficar decorando, mas as datas são importantes para que a gente consiga ali, né, se situar um pouco no tempo. Tá certo, pessoal? Cadê o pessoal aí de São Pedro, do Piauí? Apareça aí no nosso chat. Quero saber aqui de vocês. Bom, então, quando, né, essas 13 colônias vão ser fundadas? Olha, os ingleses, gente, desde 1585 continuaram a se expandir ao longo da costa, né, da América do Norte, dando origem às 13 colônias distintas, né? Como elas cresceram em população e em riqueza, acabaram se tornando cada vez mais independentes da Inglaterra, o que também era interessante porque a Inglaterra ela tinha até uma lei que ela não se envolvia completamente, né, na forma como os colonos administravam o próprio território, por enquanto, né? Então, por isso mesmo que essas 13 colônias elas foram crescendo, tanto na quantidade de pessoas que viviam naquela região, como também na riqueza que produziam, e acabaram se tornando cada vez mais independentes da Inglaterra. Então, em 1775, ali, né, um pouco mais da metade do século XVIII, a Guerra Revolucionária, né, alguns livros de história aparecem como a Revolução dos Estados Unidos, então essa guerra revolucionária explodiu entre a Inglaterra e as colônias.
e as colônias acabaram se declarando oficialmente independentes em 1776, formando os Estados Unidos da América. Ok? Eu vi aqui no nosso bate-papo que a história aqui, né, falou um pouco de Minas Gerais, de Tiradentes, e de fato a gente também vai estudar um pouco sobre isso nas nossas próximas aulas, né, como a Inconfidência Mineira, que também foi muito estimulada pela própria independência aqui dos Estados Unidos. Porque, gente, os Estados Unidos é na América do Norte. Nós estamos aqui na América do Sul, mas aquela independência na América do Norte, ela acaba influenciando muita independência aqui também no Brasil. Né? Então, a independência dos Estados Unidos lá em 1776 e a independência aqui no Brasil em 1822, né? Então, pouco mais aí de quanto tempo? Quase 50 anos, né? A gente acaba se tornando independente também. Mas é como eu falei, a gente na nossa próxima aula vai ser a independência do Brasil. Beleza? Então, olha aqui, né? Para a gente iniciar, quando que começou? Lembra que a Inglaterra, ela vai, né, na corrida, como a gente fala, nas navegações marítimas na Europa, um pouco depois de Portugal e a Espanha, que são conhecidos como os países europeus que foram pioneiros nesse processo de navegação marítima. Portugal já conseguindo estabelecer uma colônia na África, ainda em 1415, no início do século XV, depois vindo para o Brasil no início do século XVI, e a Inglaterra, ela de fato vai iniciar a colonização ali na América do Norte, já quase no final do século XVI, por volta de 1585, e permanece até 1776, quase 200 anos explorando aquela região, até que as 13 colônias, que acabam se tornando os Estados Unidos, declaram a sua independência. Então, já falei aqui, né, um resumão de como que esse processo, de fato, vai ocorrer. Então, agora a gente vai, né, aprofundando. Por exemplo, um ponto muito importante é da religião na colonização, né? Inclusive, a gente até comentou também um pouquinho sobre isso quando a gente estudou a Revolução Inglesa, ali do século XVII, né? Então, olha só, a perseguição religiosa aos puritanos, né, que eram os calvinistas ingleses, lembra do João Calvino? A gente também teve essa aula sobre reforma protestante, em que o calvinismo ele era muito baseado na ideia de que quanto mais você trabalha, mais chances você vai ter de poder, né, voltar a morar na presença de Deus, ou seja, você vai ter a chance de se salvar. E era um discurso que era muito contrário ao discurso da Igreja Católica durante o período medieval. Justamente porque a Igreja Católica ela condenava o trabalho para poder acumular riquezas, né? Ela dizia que as pessoas deveriam trabalhar sim, mas apenas para sua subsistência. Defendia que os trabalhadores deveriam viver em um sistema de servidão dentro dos feudos ali dentro da Europa. Mas com a reforma protestante vai surgindo novas manifestações religiosas, o calvinismo na Suíça, na França, o anglicanismo na Inglaterra, o luteranismo na Alemanha. Então é a prova de que agora a Igreja Católica ela não era mais uma instituição absoluta na Europa. Outras manifestações religiosas elas estavam surgindo e conseguindo seus adeptos, seus fiéis também, né? Então, começa aqui toda uma perseguição religiosa, a galera que era calvinista, inglês, né? Principalmente depois da criação do anglicanismo, olha aí, com Henrique VIII, né? Que levou-os a se deslocarem para a Europa. E lembra, a gente também conheceu aqui o Henrique VIII, né? Que ele rompe com a Igreja Católica e acaba criando a sua própria religião, que é a religião anglicana. Lembrando que o Henrique VIII ele levanta uma justificativa de que ele queria romper com a Igreja Católica porque ele queria casar com a Catarina de Aragão. E a Catarina de Aragão era uma espanhola, não, estou falando errado. Eles já eram casados, né? Mas ela não conseguiu
ter nenhuma gravidez, né? Parir de fato uma criança que pudesse ser herdeira do trono. Então ele levanta essa justificativa de que ele deveria se separar dela. E a Igreja Católica não admitia divórcios, né, gente? Mas a gente sabe que o objetivo dele, de fato, era se separar da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era uma instituição muito rica, ela também acabava concentrando muito poder político nas suas mãos, e aquilo ali deixava o Henrique VIII muito descontente, porque qualquer ação que ele quisesse fazer ali dentro da Inglaterra, ele acabava tendo que se submeter à Igreja Católica. Então ele pensa assim: poxa, então eu não quero mais me submeter a essa igreja, a esta instituição, então eu rompo com ela e eu acabo tendo ali, né, as minhas próprias regras dentro do meu país. Então ele funda a Igreja Anglicana. E aí, gente, como a história ela repete alguns acontecimentos, né? Porque a Igreja Católica condenava pessoas que não eram católicas, né? Acabava considerando essas pessoas hereges. O cara cria a própria igreja e depois passa a perseguir outras pessoas, né? Então é uma intolerância religiosa o tempo inteiro. Então a galera que era calvinista na Inglaterra começa a fugir. E eles vão fugir para onde? Justamente para a América. E o objetivo era criar espaços de vivência onde podiam exercer livremente os seus princípios religiosos, né? Então, a primeira expedição de puritanos, como era conhecida, né, a galera que era calvinista na Inglaterra, eles foram para a primeira vez para a América do Norte por volta de 1620. Quando o navio Mayflower, né, atacou onde hoje se localiza o estado de Massachusetts. Nessa região, os puritanos criaram o primeiro núcleo de colonização de fato, ok? Bom, além das disputas políticas e religiosas, a gente sabe que essas duas questões acabavam ficando muito interligadas, né? Então, além dessas duas disputas, que em períodos diferentes levaram anglicanos e puritanos à América, houve também a expulsão de grande parte da população camponesa dos campos, principalmente com os cercamentos. Esse processo, gente, de cercamento de terras por grandes proprietários gerou um inchaço populacional urbano, contribuindo para que parte da população emigrasse para a América do Norte, né? Então, essa população que vivia dentro do meio rural, que vivia dentro dos campos, desenvolvendo as suas atividades econômicas, acabaram sendo expulsas daquela terra. Então, esse povo se pega em uma situação que eles não sabem mais como é que eles vão conseguir sobreviver dentro da Inglaterra. Então, é claro que as pessoas começam a pensar em uma outra possibilidade, né, de sobrevivência. Então, esse processo aqui, né, de cercamento de terras por grandes proprietários gerou uma grande quantidade de pessoas que iam viver no meio urbano, sendo que era um meio urbano ali na Inglaterra que não estava preparado para receber aquela grande quantidade de pessoas, né? Então, a gente não está aqui nem no século XVIII ainda, né? Lembra que a gente estudou aqui Revolução Industrial, que ocorreu na metade do século XVIII, lá na Inglaterra, e a gente entendeu que essas pessoas, elas também, né, tinham ido para o meio urbano porque elas precisavam trabalhar. E aconteceu a mesma coisa que ainda no século XVI, no final do século XV, não, no final do século XVI, no século XVII. Então, gente, vai ter esse inchaço populacional urbano, o que acabou contribuindo ainda mais para que essa população, que era pobre, que estava tentando sobreviver, que havia sido expulsas da terra, né, eles acabaram migrando ainda mais para a América do Norte, né? Então, a religião puritana, ela contribuiu para a colonização inglesa no sentido de que a religião, ela preconizava que através do trabalho se poderia alcançar a graça e a salvação divina. Lembrando que a religião puritana
puritana, como ela era conhecida na Inglaterra, basicamente o que é a galera que era calvinista, né? Nós vimos que um dos principais princípios do calvinismo era a ideia do que o trabalho dignifica o ser humano. Então, quanto mais tu trabalha, mais chance tu vai ter, né, de poder se salvar, de conseguir voltar a morar com Deus, né? Então, esses princípios religiosos, eles serviram para consolidar uma ética do trabalho. Inclusive, a gente também estuda isso aqui na sociologia, lá com um sociólogo chamado o Max Weber, que ele faz uma relação entre o firmamento do sistema capitalista, né, com a questão religiosa. Já que o sistema capitalista, ele é um sistema muito baseado na compra, na venda, no dinheiro, né, na ideia, e aí o calvinismo ele vem, ele diz: "Olha, galera, então, quanto mais tu trabalha, mais chance tu vai ter de conseguir se salvar". Então, basicamente era isso, né? Então, acabou consolidando uma ética do trabalho, contribuindo para a prosperidade dos colonos e também conformando um rígido código de conduta social. Então, eu me comporto de acordo com os princípios da minha religião. E se a minha religião está dizendo que eu devo trabalhar, porque só assim é que eu vou conseguir a minha salvação, então isso acaba, né, formando toda uma identidade, uma ideia que é muito baseada justamente no trabalho. Ok? Vocês estão entendendo? Cadê o pessoal aí de São Pedro do Piauí? Professor, professora presencial, eu sempre peço, né, para aparecerem aqui no nosso bate-papo, já que estão aqui conectados. Então, se estão conectados é porque estão conseguindo me ver, estão conseguindo me ouvir. Então, gostaria que vocês aparecessem aqui no nosso bate-papo, né? Para eu saber que vocês realmente estão aí, tá certo? Bom, então, agora que a gente fez toda essa análise aqui do que como ocorreu a ida, né, desses ingleses para o continente americano, para ali dentro da região dos Estados Unidos, agora de fato a gente vai poder entender como que ocorreu a independência dos Estados Unidos da América. Então eu vou deixar aí na tela 2 minutinhos apenas, que é o tempo que São Pedro do Piauí aparece aqui, tá certo? Então, Yara, nossa diretora de imagem, por favor, 2 minutos na tela.
Ok, estamos aqui de volta em São Pedro do Piauí, hein, gente? Cadê vocês? Eu ainda coloquei aqui, ó, do jeito que a gente quer, jovem escreve, né? Cadê vocês aqui, São Pedro do Piauí? Só conectaram, mas não estão na sala de aula. Gente, se tiver pelo menos um aluno aí, apareçam aí no chat, tá bom? Então, olha só, independência dos Estados Unidos. Primeiro eu expliquei todo o contexto para entender como que ocorreu a ocupação da América ali, né, no caso desse território em específico, a América do Norte, e agora a gente vai entender como que esse país acabou lutando para garantir a sua independência. Então, a independência dos Estados Unidos, também conhecida como Revolução Americana, foi declarada no dia 4 de julho de 1776. É por isso que essa data, 4 de julho, ela acaba ficando tão famosa no nosso imaginário, né? Porque a gente assiste o cinema que a gente tem acesso aqui na América do Sul é muito norte-americano, né, gente? É muito comum a gente assistir um filme que se passa ali nos Estados Unidos e as pessoas vão lá comemorar o dia 4 de julho, né, a ação de graças, né? Com certeza o dia da ação de graças, vocês já assistiram algum filme que se passa aqui nessa data, né? Então, é justamente o dia em que é comemorado aqui a independência dos Estados Unidos da América, né? Então, a partir desse momento, a Inglaterra ela deixou de controlar o território norte-americano. E a colonização feita, né, foi uma colonização feita por vítimas de perseguições religiosas, que no caso eram os puritanos, os calvinistas, né? Olá, São Pedro do Piauí, que bom que vocês estão aqui. Então, foi uma colonização feita por pessoas que eram perseguidas religiosas, né, uma perseguição religiosa e também uma perseguição política. Tá certo, gente? Então, beleza, vamos aqui, olha, as 13 colônias inglesas, né? Então, aqui, antes da independência, os Estados Unidos era dividido dessa forma. Existiam as colônias de povoamento, que era ao norte, e as colônias de exploração, que eram ao sul. Ok? Então, olha aí, as colônias de povoamento do norte, é tudo que está em laranja, né? Então, é Massachusetts, que é o Boston, né? Nova York também. Então, essa área aí que está de laranja no mapa. Aqui, o clima no norte era bastante temperado, né? Então, existia uma policultura, ou seja, não existia uma agricultura baseada em um único produto, mas era uma agricultura bastante diversificada, por isso que o nome é policultura. A gente aprende lá na gramática que poli significa que são vários, que são muitos, né? Então, era produzida ali na agricultura diversos produtos. Também existiam pequenas propriedades, né, onde se desenvolvia todo esse trabalho. Existia um mercado interno bastante forte, então, muito do que era produzido dentro das colônias do norte era consumido pela própria colônia, e também existia mão de obra livre e assalariada. Olha aí, uma mão de obra livre e assalariada. Depois a gente vem com as colônias de exploração, que são ao sul. É justamente o que está rosinha aí no mapa de vocês. Então, é a Virgínia, né? Lembra que a gente viu aqui que uma das primeiras paradas foi justamente na Virgínia, em 1620, no início do século 17. Aí vem Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Então, aqui dentro dessa região, e olha, ainda tem uma questão. Tá vendo o que está de verde ali? É os territórios indígenas. Gente, é preciso muito colocar aqui uma observação de que os indígenas eles foram praticamente exterminados aqui durante esse período. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Bom, então nós tem, inclusive até falei sobre isso lá no início do ano, quando a gente estudou, né, sobre os povos antigos da América. Né, a gente viu incas, astecas, maias, os indígenas no Brasil, mas a gente também viu alguns indígenas aqui da América do Norte, né, os povos originários.
Bom, então as colônias de exploração no sul era um clima tropical, um clima subtropical que era ideal para a monocultura de algodão, né? Então, o algodão era muito forte. Da mesma forma que a colonização aqui no Brasil era muito baseado no açúcar, aqui na região sul, né, nas colônias de exploração da região sul dos Estados Unidos, era muito forte o algodão. Então, era uma monocultura. Olha aqui as diferenças. Na colônia de povoamento, policultura. Nas colônias de exploração, monocultura. Porque o que era mais explorados aqui era justamente o algodão, ok? Bom, também existiam grandes propriedades, existia um pacto colonial e a mão de obra era escrava, gente. Nós temos inúmeros filmes que passam aqui durante esse período, né? A gente pode citar, inclusive, o 12 anos de escravidão. Vocês já assistiram 12 anos de escravidão? Né? Porque, gente, muitas pessoas, que eram negras, elas eram até sequestradas das colônias de povoamento, eram enviadas para as colônias de exploração no sul para que elas pudessem trabalhar nas lavouras do algodão, né? Sem falar também milhares de pessoas que foram sequestradas do continente africano e também levadas para os Estados Unidos para poder trabalhar nas lavouras de algodão das colônias de exploração da região sul. Então, essas aqui são as principais diferenças entre cada uma. No norte era entendido como uma colônia de povoamento e no sul eram as colônias de exploração. Ok? Todo mundo entendeu? Bom, olha aqui os fatores, né, que fizeram com que essa Revolução Americana, como também foi conhecida, nós temos alguns fatores. Nós temos aqui três, olha aí, eu trouxe 6 fatores aqui principais para a gente poder entender esse contexto. Então, o primeiro fator é a influência das ideias iluministas, né? Então, da mesma forma que as ideias iluministas elas foram fundamentais lá na Revolução Francesa, do final do século XVIII que a gente estudou, as ideias iluministas também foram fundamentais aqui na independência dos Estados Unidos. Então, a influência das ideias iluministas, gente, é o direito à luta contra a tirania e o liberalismo econômico, né? O liberalismo econômico é aquele regime político em que o Estado ele não deve interferir nas questões econômicas. E isso aqui, né, os colonos, as pessoas que viviam dentro das 13 colônias, elas não queriam que a Inglaterra ela tivesse uma intervenção na economia das colônias. Então, essa ideia iluminista, na ideia de que você luta para que possa ocorrer uma transformação na sociedade, né? E o iluminismo, ele também é contra a ditadura, ele também é contra formas de governo que sejam tiranos e que não deixem o povo ter liberdade de participar das ideias e das discussões e decisões políticas, né? Então, com certeza, isso aqui é a base para a gente poder entender a influência das ideias iluministas, ok? Outro destaque é a Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, que inclusive também foi um fator para a Revolução Francesa, como a gente aprendeu na aula passada, né? Então foi um conflito entre Inglaterra e França, era uma disputa por territórios tanto na América quanto no continente asiático. Acabou ocorrendo a vitória da Inglaterra, porque a Inglaterra ela era muito mais estruturada quando a gente fala também na sua marinha e também nos seus instrumentos bélicos, o que acaba fazendo com que a Inglaterra ela ganhe, mas ao mesmo tempo faz com que a Inglaterra ela entre em uma crise econômica. Esse também é um ponto bem importante para a gente entender, porque sempre que a gente estuda alguma guerra, a gente aprende assim, que existem os países que saem vitoriosos e os países que saem perdendo a guerra. Mas é importante entender que mesmo aqueles países que na teoria e também na prática ganham uma guerra, gente, eles também saem extremamente prejudicados.
Porque uma guerra, né, o país, quando se envolve em uma guerra, tem um declínio da sua produção na agricultura, na industrialização, no comércio, né, aumenta o número de pessoas desempregadas. É claro que também vai ter uma grande quantidade de pessoas mortas, né, então diminui também pessoas que estavam ali livres para poder trabalhar. Então a Inglaterra ela ganha esse conflito da Guerra dos Sete Anos contra a França, mas ao mesmo tempo também entra em uma crise econômica. E aí, para a Inglaterra, como ela entrou numa crise econômica, o que, que ela vai pensar? Aumentar os impostos das 13 colônias, né? Ela pensa, poxa, a gente se envolveu em uma guerra com a França, ganhamos, mas estamos enfraquecidos economicamente, então automaticamente pensam em aumentar os impostos das 13 colônias lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte, né? Bom, outro ponto é a nova política colonial inglesa, que é impedir o contrabando, né, e o objetivo é aumentar a receita real. Basicamente, essa nova política colonial inglesa impedia esse contrabando porque queriam, né, gente, cada vez mais ter um controle mais efetivo, mais direto dentro das 13 colônias. Então, para que não corresse o risco dessas 13 colônias vender os seus produtos para outros territórios, eles vão colocar uma série de medidas para atrapalhar o desenvolvimento econômico das 13 colônias. Bom, o quarto fator é a Lei do Açúcar de 1764, que os colonos americanos, né, eles só poderiam comprar açúcar das colônias inglesas no Caribe ou da própria Inglaterra, que era o açúcar de beterraba. Então, isso aqui, gente, é um domínio, é um monopólio comercial muito grande, porque proibia que as 13 colônias elas tivessem a independência de fazer as suas relações comerciais com qualquer país que fosse. A gente consegue ver isso aqui também no Brasil, como nós estudamos, em que o Brasil existia um pacto colonial com Portugal, né? Portugal proibia o Brasil de fazer transações comerciais com qualquer outro país do mundo. E a Inglaterra fez a mesma coisa aqui com as 13 colônias, né? Então, as 13 colônias, se a galera quisesse comprar um açúcar branco refinado com uma maior qualidade, que era o açúcar, por exemplo, que já era produzido aqui no Brasil, né, embora aqui seja em 1764, é século XVIII, né, a gente já tinha tido um declínio significativo da produção do açúcar, porque durante o século XVIII no Brasil a principal atividade econômica de exploração era o ouro, né? Mas a Holanda, por exemplo, ainda produzia um açúcar muito bom e mais barato na América Central, e mesmo assim as 13 colônias elas não poderiam consumir esse açúcar, né? Elas tinham que consumir o açúcar de beterraba, que era o produzido pelo Caribe ou pela própria Inglaterra. E aí ficou conhecido como a Lei do Açúcar. Ou seja, mais uma prova, né, de que as 13 colônias elas não tinham essa liberdade. Depois vem a Lei do Selo de 1765, né? Um ano depois da Lei do Açúcar, que era uma sobretaxa com selos de livros, jornais, revistas ou qualquer outro material impresso. E qual era essa ideia? A gente viu que as ideias iluministas, elas foram fundamentais para a Revolução Americana, para a independência dos Estados Unidos. E aí, gente, que a Inglaterra ela pensa o quê? Impedir que as pessoas elas tivessem acesso ao conhecimento ou a ideias iluministas. Então, elas pensaram em aumentar as taxas dos livros, porque os livros iriam ficar mais caros e aí as pessoas iriam ficar impedidas de ter acesso àquele tipo de informação. Tá vendo, então, como tudo é pensado de uma forma estratégica, para não deixar com que o povo pense, para não deixar com que o povo, aqui no caso, tirasse as suas próprias ideias e começasse a compartilhar ideias envolvendo a liberdade, né? Outra lei foi a Lei do Chá, de 1773, que foi um monopólio do comércio de chá pela Companhia das Índias Orientais e o aumento dos impostos sobre o chá, né, gente? Lembrando que o chá, as ervas, elas eram muito consumidas, tanto dentro da Inglaterra, né? A gente sabe que até hoje a Inglaterra, quando se pensa em chá, a Inglaterra acaba ficando
é uma referência, o chá das 5, né, como é muito conhecido. Então, era um monopólio, né? Aqui as 13 colônias, elas só poderiam comprar ou vender chá da Companhia das Índias Orientais, que era da Inglaterra, e ainda aumentou os impostos sobre o chá. Então, como protesto pela lei do chá, vários colonos invadiram navios que estavam ancorados no porto de Boston e jogaram o carregamento de chá ao mar. E esse episódio acabou ficando conhecido como a Festa do Chá de Boston, né? Então é a prova de que o povo coluna aqui, eles estavam se revoltando e eles também estavam se organizando para não aceitar, né, todo aquele domínio ali da Inglaterra. Então, nós vimos aqui os fatores, nós vimos 6 fatores, nós estamos aqui encerrando a primeira parte da nossa aula, então fica aí, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta, para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo, e aí vai ser legal, porque a gente também vai responder aqui algumas questões sobre esse conteúdo, tá certo? Então, fica aí, que daqui a 3 minutos eu estou de volta.